pessoal, dando continuidade, vamos trabalhar agora o princípio da vedação de dupla pena pelo mesmo fato, ou ne bis in idem. Também pode ser falado simplesmente bis in idem ou non bis in idem. Então, se aparecer na sua prova bis in idem, ne bis in idem ou non bis in idem, saiba que é a mesma coisa. Qual o conceito do ne bis in idem? Qual a ideia do ne bis in idem? Simplesmente, sem complicação, significa, traz a ideia da vedação de dupla punição pelo mesmo fato. Então você tem o fato 1, vamos ter ao final do processo penal uma pena 1 ou uma medida de segurança 1. A medida de segurança é uma espécie de sanção penal. Então você tem no inciso 39 da CF, dito lá que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia definição legal. Então a pena também submete ao princípio da legalidade e a todos os regramentos do direito penal. A jurisprudência já se manifestou sobre o tema e pena que você vai ler como sanção penal, que é um gênero que comporta a pena propriamente dita, PPL, pena privativa de liberdade e medidas de segurança. Então, até o ano de 1984, quando tivemos aqui a reforma da parte geral do Código Penal, vigorava o sistema do duplo binário. Poderia a pessoa receber pena e medida de segurança. A partir de 84, a pessoa, o semi-imputável, aquele que você verifica no artigo 26, parágrafo único do Código Penal, aquela pessoa que não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Entendia alguma coisa, mas não inteiramente. A diferença do semi-imputável para o inimputável é que o inimputável, artigo 26 caput, é que o inimputável é, ao tempo da ação ou omissão delituosa, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. E o semi-imputável, ele, ao tempo da ação ou omissão, não é inteiramente capaz. Alguma coisa ele entende. Então, o que ocorria com o semi-imputável no sistema do duplo binário que vigorou até 84? Ele recebia uma pena e também a medida de segurança. Após 84, nós temos o sistema vicariante. Sistema vicariante, ou também chamado de unitário, é no qual o sujeito recebe ou pena ou medida de segurança. Então, hoje, o semi-imputável ele vai receber uma pena ou medida de segurança se o juiz, na sua discricionariedade legal, ou seja, à luz do artigo 98 do Código Penal, entender que, nesse caso que ele irá julgar, é melhor aplicar a medida de segurança. Então, temos esse princípio: não é possível a pessoa receber pena e medida de segurança, ou duas penas, pelo mesmo fato. A origem histórica desse princípio do ne bis in idem é objeto de pesquisa. Entretanto, não é de todo importante para o seu concurso público se imiscuir nessa origem, que também é um pouco cinzenta. Você deve perquirir a origem desse princípio na história do direito penal. Você vai ter a história das penas, você vai verificar que no início nós tínhamos a chamada vingança divina, depois passou-se para a vingança privada e posteriormente para
a vingança pública. Da vingança pública, vamos evoluir para uma ideia de justiça dentro do direito. Vamos falar em direito e justiça e também em direito e moral, principalmente a partir da evolução dos regimes absolutistas para os regimes democráticos e republicanos, a ideia de humanização da pena, muita coisa trabalhada aqui na Revolução Francesa. Aqui na Revolução Francesa, simplesmente, você tem o Marquês de Bonessana ou Cesare Beccaria, que nessa época das luzes, no século XVIII, na era do Iluminismo, escreveu a obra dos delitos e das penas, trabalhando essa ideia de humanização das penas e a superação do chamado direito penal do terror, porque na era absolutista os reis queriam utilizar o direito penal para impor o medo, a força, e isso acabou que foi superado. Portanto, essa origem do princípio de bis in idem é remoto, navega em um mar cinzento, mas podemos tatear a sua origem a partir da identificação destes pontos de apoio que eu pincelei aqui rapidamente para vocês. Então você já entende o conceito do nebis in idem. Vamos trabalhar agora aspectos material e processual do princípio. Nós temos o direito penal subjetivo, que pode ser formal ou adjetivo, ou material e substantivo. Então aqui nós temos uma pessoa, um autor do fato, que comete um delito. Nessa outra ponta aqui, nós temos o Estado. O Estado vai punir quem comete um delito. Nessa outra ponta aqui, nós vamos ter a prática que o agente incorreu, o ato ilícito penal. Se eu tenho um ato ilícito penal, eu tenho um agente de um lado que praticou esse delito, e eu tenho outro sujeito na outra ponta, porque aqui, ó, é a coletividade, é o povo. Então eu vou ter uma relação jurídica. O ato ilícito penal é um fato jurídico lato sensu. Fato jurídico é um gênero. Fato jurídico possui espécies. Eu posso ter um negócio jurídico, um contrato de compra e venda com alguém, é um fato jurídico da espécie negócio jurídico. Eu posso ter também um ato jurídico unilateral. Eu reconheço, por exemplo, que sou pai de uma criança, eu não dependo daquela criança para reconhecer que eu sou o seu pai. Eu formo relações jurídicas a partir de fatos jurídicos. E um desses fatos jurídicos podem ser um ato ilícito. No direito civil, eu vou ter a definição de ato ilícito no artigo 186, aqui eu tenho definição de um ilícito civil, e no artigo 927 tem lá a disposição no Código Civil de que quem comete um ato ilícito fica obrigado a reparar. Um ato ilícito, então, enseja a formação de uma relação jurídica. E como todos nós sabemos, ou deveríamos saber, não há direito fora de relação jurídica. Então você, no seu dia a dia, precisa identificar que relação jurídica você vai trabalhar. Aí sim você vai identificar o direito a aplicar. Se for uma relação jurídica de direito administrativo, você vai buscar as regras de direito administrativo que lhe sejam aplicáveis, a jurisprudência correlata, etc. Então, se eu tenho um ato ilícito penal, eu vou ter o agente e vou ter também o Estado. O Estado aqui, pessoal, possui o direito de punir. Esse direito de punir nós dividimos em ius puniendi, subjetivo
material e os puniendi subjetivo formal. Qual a diferença de um para o outro? No ius puniendi subjetivo material, você está trabalhando antes do processo penal. Você vai operar aqui da mesma forma que o princípio de Saizine lá no direito das sucessões. Como não pode haver patrimônio sem titular, quando alguém falece, o seu patrimônio já vai diretamente, por meio de uma ficção, para os seus herdeiros. Você tem uma relação jurídica. O direito só opera em relação jurídica, não há patrimônio sem titular. Se o patrimônio não tem titular e aquela pessoa faleceu, quem figura no polo dessa relação jurídica são os herdeiros e a coletividade, e você tem ali um direito que vai refletir sobre coisas, porque se a coisa não é de ninguém, alguém pode, por um ato jurídico unilateral, tomar para si a res derelicta, coisa que não é de ninguém. Então não há patrimônio sem titular. Dessa forma, há uma ficção, o princípio de Saizine. Aqui é a mesma coisa. Quando alguém pratica um ilícito penal, na mesma hora nasce uma relação jurídica com o Estado. O Estado tem um direito subjetivo de punir. Então nós vamos chamar aqui, ó, de direito material do Estado. O Estado poderá efetivamente punir ou não, vai depender do que acontecer no processo. Aí nós vamos falar em direito de punir subjetivo formal. Já aconteceu uma situação da pessoa ser absolvida. Essa absolvição transitou em julgado, só que depois o MP conseguiu provas de que aquela pessoa deveria ser realmente condenada, mas não é possível que a pessoa seja punida pelo mesmo fato duas vezes, duas punições. Haverá então um reflexo processual também desse princípio. A pessoa que não pode ser punida pelo mesmo fato e essa punição depende do processo, logicamente, por conseguinte, também não pode ser processada duas vezes em razão do mesmo fato. Então, o MP ofertou uma denúncia, o juiz recebeu, formou-se ali a relação jurídica. O réu foi citado, apresentou a sua defesa. Se houver uma absolvição, mesmo que sumária, acabou. Não poderá depois a pessoa ser processada novamente. Lógico, precisa haver o trânsito em julgado daquela decisão. Se não houver o trânsito em julgado, pode ter um recurso eventualmente, mas houve o trânsito em julgado, acabou, já houve o processo. Mesmo que depois se encontre provas novas, mesmo que o juiz que tenha julgado e absolvido aquela pessoa seja incompetente, se houve o trânsito em julgado, acabou. A incompetência é um problema processual, um problema da justiça, não irá se colocar acima da presunção de inocência e dos demais direitos individuais consagrados na CF, como, por exemplo, o devido processo legal. Ninguém será privado de liberdade sem o devido processo legal. Já aconteceu, em eventual caso, um devido processo legal, a pessoa foi absolvida, acabou por ali. Eu vou deixar uma ressalva que se o juiz não receber uma denúncia eventualmente, foi, por exemplo, considerada inépta. E a inépcia, como você bem sabe, pode ser arguida até a sentença. Se houve uma arguição de inépcia no curso do processo e o juiz reconheceu, aí o MP poderá sim ofertar outra denúncia. E haverá outro processo, porque não houve julgamento e a razão de ser da inépcia é a violação da ampla defesa do contraditório, inciso 55 do rol dos direitos fundamentais. Se a pessoa não pode entender o que constaria na denúncia, como que ela vai se defender? Então, o fundamento da inépcia é a violação do inciso 55, direito de ampla defesa e contraditório. A acusação precisa acertar aquela denúncia. Qual o benefício para a pessoa? A prescrição está
correndo. Então ela vai se beneficiar disso, mas não viola o ne bis in idem, eventual nova ação, nova denúncia, formação de um novo processo pelo mesmo fato, no caso de inépcia. Porque a pessoa, nesse caso, não foi julgada, muito menos nem condenada, por fato nenhum. Não houve um julgamento pelo fato, quanto mais duas punições, dois julgamentos pelo mesmo fato. Houve uma inépcia. Então, o processo não conseguiu atingir a sua finalidade de julgamento. Vamos ver agora a ideia de ne bis in idem direto e indireto. Ne bis in idem direto, tranquilo, significa que a pessoa está sendo penalizada duas vezes pelo mesmo fato. E no indireto? Qual é a ideia desse ne bis in idem indireto? Suponha uma situação. Houve uma sentença condenatória. Só que o juiz que julgou aqui esse processo, ele foi declarado absolutamente incompetente. Não houve trânsito em julgado, nem nada. Houve simplesmente um reconhecimento dessa incompetência. A sentença ela foi declarada nula e vamos ter um novo julgamento. Nesse novo julgamento, se o juiz competente piorar a situação do réu, vista aqui nessa sentença 1, nós vamos ter aqui na sentença 2, essa segunda sentença, prolatada pelo juízo competente, uma hipótese de ne bis in idem indireto. Indiretamente, aquela pessoa ela foi julgada, penalizada duas vezes pelo mesmo fato. A ideia é essa. Nós vamos entender isso que eu estou colocando a partir da expressão reformatio in pejos, que você já deve ter ouvido falar. Reformatio in pejos. A situação piorou. Então, esse respeito a essa ideia republicana e democrática, respeito aos direitos individuais, a essa ideia de justiça pública e não mais de vingança pública, nem direito penal do terror, precisa observar esses parâmetros, esses princípios e a extensão de aplicabilidade de tais princípios. Tá ok, pessoal? Então, a partir da ideia de ne bis in idem, fica vedado a reformatio in pejos. Já houve uma sentença qualquer, aquilo ali ficará como limite, teto. Pode o outro juiz, numa nova sentença, condenar diferente, desde que seja benéfico ao acusado. Tá ok? Então vamos ficar por aqui e na próxima aula seguiremos com mais princípio do ne bis in idem. Até lá, um abraço.